Sejam bem-vindas e bem-vindos, queridos e amados alunos do curso Mater Dei, curso de Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós agora vamos começar o 13º módulo. Nesse 13º módulo, o assunto nosso será de angelologia, continuação do módulo anterior. Então nós vamos fazer primeiro a nossa oração, pedindo a Deus as forças, as luzes, os dons, para que possamos ter o discernimento e entendimento de sua palavra e de sua doutrina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando o nosso curso do subtratado de angelologia, nós hoje vamos falar de uma maneira assim muito perfunctória, porque essa matéria é muito longa, mas vocês terão esse assunto de maneira, digamos assim, exaustiva, mas bem pontual e bem sintética na nossa apostila. Então nós hoje vamos falar sobre a hierarquia angélica e as relações com os seres humanos. Segundo o doutor angélico, ou seja, São Tomás de Aquino, a luz divina é comunicada aos anjos de maneira hierárquica. Então, a luz de Deus, a glória de Deus é passada, transmitida, comunicada aos anjos de uma maneira hierárquica. Ou seja, ela é graduada e ela é ordenada. Da primeira hierarquia até a última hierarquia. A palavra hierarquia, neste caso, significa principado sagrado. O que significa isso? A palavra principado compreende duas realidades. Primeiro, o próprio príncipe e a multidão ordenada por ele, determinada por ele. O principado sagrado, entendido no seu significado pleno e perfeito, designa toda a multidão de criaturas racionais e chamadas a participar das coisas santas sob a multidão, sob o governo único de Deus. Príncipe supremo e rei soberano de toda esta multidão. Não há uma classificação total e uniformemente definida na Igreja sobre os 9 coros dos anjos. A de Dionísio Areopagita e a do Papa Gregório permanecem como referência. Eles fizeram uma, digamos assim, uma referência sobre os coros angélicos, a hierarquia angélica. A distinção mais divulgada de uma hierarquia entre os anjos aparece na obra de Celeste Hierarquia, sobre a hierarquia celeste, atribuído a Dionísio, chamado Areopagita, datada dos séculos, entre os séculos IV e V depois de Cristo. Nesta obra, os anjos são classificados em 3 classes, ou seja, em 3 ordens. Quais são essas ordens? Cada ordem é formada de 3 coros. Então, 3 ordens, e cada ordem de 3 coros, são 9. Num total de 9 coros angélicos. Quais são eles? Os serafins, querubins e tronos fazem parte da primeira hierarquia dos anjos. Depois vem na segunda ordem as dominações, virtudes e potestades. E na terceira ordem vem os principados, os arcanjos e os anjos, como os anjos da guarda, por exemplo, estariam nessa terceira ordem. Todos esses anjos têm, como resume o teólogo Jean Danielou, 2 funções. Quais são as funções dos anjos? Primeiro é louvar a Deus, louvar a Santíssima Trindade, e depois guardar e defender tudo o que é de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que os anjos são criaturas pessoais, são pessoas, são criaturas, ou seja, dotadas de inteligência e vontade. Elas são imortais.
porque puramente espirituais e superam em perfeição as criaturas visíveis. A perfeição dos anjos não permite, no entanto, que eles penetrem nossas consciências. Eles não têm o poder de penetrar na nossa consciência. Temos que manifestar-lhes as nossas necessidades, mas basta falar com eles mentalmente e eles nos entenderão. O fato de os anjos serem pessoas nos faz ver que são capazes de relações de amizade e de fraternidade com as pessoas humanas. Os anjos, os santos anjos, são nossos amigos. Seria bom se cultivássemos essa amizade frequentemente, conversando com eles, pedindo a sua proteção e agradecendo os seus louvores, seus favores. Nessas angélicas relações amistosas, o nosso anjo da guarda ocupa o primeiro posto. É o anjo que mais deveria ser bem tratado por nós. Então vamos ver aqui os 9 coros angélicos, como nós falamos. Na primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Representa o quê? Representa Deus nas suas perfeições mais íntimas, o amor ardente, a luz viva e a santidade inalterável. Na segunda hierarquia, nós temos as dominações, as virtudes e as potestades. O que significa isso? Que eles representam Deus na sua soberania sobre todas as criaturas. É o poder sem limites, a força irresistível, é a justiça imutável. E a terceira hierarquia, nós temos os principados, os arcanjos e os anjos propriamente ditos. Eles representam Deus nas suas ações, o sábio governo, as sublimes revelações e os constantes testemunhos de bondade. Os anjos dos 3 primeiros coros, ou seja, da primeira hierarquia, os serafins, os querubins e os tronos, contemplam e glorificam continuamente a Deus. Vi o Senhor sentado sobre um alto e elevado trono. Os serafins, que são os anjos dessa primeira ordem, dessa primeira hierarquia, estavam por cima do trono e clamavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Isaías 6, versículos de 1 a 3. O Senhor reina sentado sobre os serafins, os querubins. Salmo 98, versículo 1. Os 3 coros seguintes, as dominações, virtudes e potestades, ocupam-se de quê? Do governo do mundo. E, finalmente, os três últimos coros da terceira hierarquia, que são os principados, arcanjos e anjos, eles executam as ordens de Deus. Como diz o Salmo 102, no versículo 20, bendizei ao Senhor, vós todos os seus anjos, fortes e poderosos, que executais as suas ordens e obedeceis às suas palavras. Onde nós encontramos isso na Bíblia? Isso não é invenção de algum padre, de algum papa, não. Isso não é invenção da igreja, não é invenção de nenhum ser humano. Isso se encontra na Bíblia. Vamos ver as referências nas quais nós temos digamos, fundamentos da existência desses anjos. Por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24, nós vemos a existência dos querubins. Em Isaías 5, versículo 2, nós temos dos serafins. No livro de Ezequiel, no capítulo 10, versículo 3, nós temos os querubins e os tronos. No livro de Daniel, nós temos as miríades angélicas, Gabriel e Miguel. No livro de Tobias, nós temos a narrativa que consta a presença do arcanjo Rafael. No segundo livro de Macabeus, nós temos os exércitos celestes e uma referência a Miguel. No primeiro livro, aos Tessalonicenses, já no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 16, é falado sobre o arcanjo.
No livro da carta aos Romanos, no capítulo 38, capítulo 8, versículo 38, são as referências aos anjos, aos principados e às potestades. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24, nós temos as referências aos principados, às dominações e às potestades. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 21, nós temos as referências aos principados, potestades, virtudes e senhorias ou dominações. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, nós temos as referências às dominações e potestades celestes. Também na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, nós temos as referências aos principados e potestades. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, nós temos as referências aos tronos, dominações, principados e potestades. Também na carta aos Colossenses, capítulo 12, versículo 10, aos principados e potestades, também no versículo 15. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 22, nós temos referência aos anjos, aos principados e às potestades. Na carta de Judas, capítulo 9, nós encontramos o arcanjo Miguel. Na segunda carta de Pedro, capítulo 10, versículo 11, nós temos as glórias. Na carta aos Hebreus, nós temos no capítulo 12, versículo 22, o exército incontável de anjos. E por fim, no livro do Apocalipse, nós temos os 7 anjos, nós temos Miguel e temos os vigilantes e outros. Agora, como se encontram os anjos na tradição patrística e no magistério da Igreja? Bem, as noções que correm entre os fiéis, mesmo dentre os mais fervorosos, a respeito dos santos anjos são muito vagas e superficiais. Meras reminiscências e imagens da infância, na maioria dos casos, não muito diferentes de entidades fictícias e de algum modo mitológicas, como as fadas e os duendes. A iconografia corrente, infelizmente, não ajuda a dar a conhecer a verdadeira fisionomia dos anjos, apresentando-nos seres alados, com vestes e aspecto feminino, ou então anjinhos bochechudos, com cara infantil e tola, brincando despreocupadamente sobre nuvens que mais parecem flocos de algodão doce. A partir dos dados da Sagrada Escritura e da tradição, dos escritos dos Santos Padres, do ensinamento do magistério eclesiástico, da lição dos doutores e dos teólogos, queremos apresentar a verdadeira natureza dos santos anjos. São seres puramente espirituais, dotados de uma inteligência agudíssima e de uma possante vontade livre, dominando abaixo de Deus sobre todas as demais criaturas racionais e irracionais, bem como as forças da natureza, os elementos da atmosfera e subjugando para sempre os espíritos infernais. Eis os santos anjos, príncipes do exército do Senhor, mas também nossos amigos e protetores. Além do mundo visível e material, Deus criou também um mundo invisível e espiritual, que é o mundo admirável angélico. A existência dos anjos foi negada na antiguidade entre os judeus pela seita dos saduceus, como nós podemos constatar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 23, versículo 8. Mais tarde, por certas seitas protestantes, como os anabatistas, que também negaram a existência dos anjos. Em nossos dias, ela tem por adversários quem? Que negam a existência dos anjos? Os ateus, os materialistas e positivistas, que não creem senão naquilo que seus olhos veem e seus sentidos apalpam. Os racionalistas, para encontrar uma escusa, uma desculpa aparentemente racional à sua incredulidade, alegam que os anjos foram inventados pelos judeus no tempo do cativeiro da Babilônia, por imitação das entidades que ali se encontravam cultuadas. Ou então considera os anjos como o simples modo poético e simbólico de referir-se às virtudes divinas e aos vícios humanos. Contra todos esses, falam os dados da razão, a crença comum dos povos e a revelação divina. Pela simples razão
Independentemente da revelação, o homem pode chegar de algum modo ao conhecimento da existência dos anjos. Com efeito, a existência dos seres puramente espirituais não repugna a razão. E um exame da criação, à mera luz do intelecto, pode levar-nos à conclusão de que a existência de criaturas puramente espirituais convém à harmonia do universo, pois assim estariam representados os três gêneros possíveis de seres: os puramente espirituais, acima do homem, outros puramente materiais, abaixo do homem, e por fim seres compostos, dotados de matéria e espírito, como os seres humanos. E a crença comum dos povos, constante em todos os lugares e em todas as épocas, sempre afirmou a existência desses seres de natureza superior aos homens e inferior à divindade. Uma coisa, porém, é a mera possibilidade da existência de seres puramente espirituais, e outra é a sua realidade objetiva. A existência dos anjos e dos demônios, anjos decaídos, seria para nós um problema insolúvel não houvesse a tal respeito especial, revelação divina, por meio da Escritura e da tradição, que nos garantem a certeza da existência dos anjos. Em sentido teológico, nós sabemos que chama-se tradição o conjunto de verdades reveladas que os apóstolos receberam de Cristo ou do Espírito Santo e transmitiram, independentemente das Sagradas Escrituras, à Igreja, que as conserva e transmite sem alteração. Essa revelação foi feita aos nossos primeiros pais e se conservou na humanidade por via de transmissão oral dos patriarcas. Com o tempo e também por obra do demônio, sem dúvida, essa revelação primitiva foi se corrompendo, restando dela meros vestígios no paganismo antigo e atual. Nas brumas desse paganismo, encontramos seres incorpóreos ou malfazejos, ora benignos, quase sempre cultuados como divindades ou quase divindades. Para preservar o povo judeu da contaminação por essa deformação politeísta pagã, os autores sagrados, durante largo período, evitaram mencionar nominalmente o espírito das trevas. E pela mesma razão, não se encontram muitos pormenores no Antigo Testamento sobre a natureza dos anjos e dos demônios, embora sejam mencionadas a cada passo. A revelação definitiva só se verifica em nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a Bíblia não traz toda a revelação sobre o mundo angélico, sendo necessário recorrer aonde? À tradição. Esta, como se sabe, encontra-se recolhida nos documentos dos santos padres e escritores eclesiásticos dos primeiros tempos, dos primeiros séculos cristãos, assim como nos documentos do magistério da Igreja, como nos papas e nos concílios, na liturgia e nos monumentos da antiguidade cristã, como as catacumbas e cemitérios, etc. A existência dos anjos é verdade de fé, é um dogma, provada pela Escritura e pela tradição. A Sagrada Escritura refere-se inúmeras vezes a seres racionais, inferiores a Deus e superiores aos homens. Logo, segundo ela, esses seres que por nós denominados anjos existem. E essa verdade foi definida solenemente como dogma pelo Concílio IV de Latrão, em 1215. Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada duas espécies de seres espirituais e os corporais, isto é, os anjos e o mundo. De forma igual se expressa o primeiro concílio do Vaticano em 1870. Então, nós estamos aqui desenvolvendo esse estudo. Agora é importante frisar que os anjos têm os seus ministérios. Como em Daniel, capítulo 3, versículo 58 a 61, diz: Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, exército do Senhor, bendizei o Senhor. Ou seja, os ministérios, os serviços dos anjos são em relação a Deus,
que é adorá-lo, louvá-lo, servi-lo, executando todos os seus decretos em relação aos demais anjos, quer aos homens, como também a toda a natureza celestial, animada e inanimada. Em relação aos demais anjos, os de natureza superior iluminam os inferiores, dando-lhes a conhecer aquilo que vem de Deus. Em relação aos homens, eles são ministros de Deus para encaminhá-los à pátria celeste, protegendo-os, corrigindo-os, instruindo-os, animando-os. Em relação ao mundo material, eles são agentes de Deus para o governo celeste. E eles também atuam na liturgia divina. O principal ministério dos anjos consiste em adorar, louvar e servir a Deus. Daniel 3, 58, 61. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus anjos, fortes e poderosos, que executais as suas ordens e obedeceis às suas palavras. É o Salmo 102, versículo 20. E em Isaías, capítulo 6, versículos de 2 a 3, encontramos: os serafins estavam acima do trono e clamavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. E também, um outro aspecto importante aqui que eu quero frisar: os anjos são guerreiros dos exércitos do Senhor. Vejam bem, as Sagradas Escrituras nos apresentam os anjos numa situação de guerra, como milícia do exército do Senhor. Assim o profeta Miqueias exclama no seu livro: eu vi o Senhor sentado sobre o seu trono e todo o exército do céu ao redor dele, à direita e à esquerda. Está no terceiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19. E o livro de Josué, ao narrar a luta dos judeus para conquistar a Palestina após sair do Egito, diz: ora, estando Josué nos arredores da cidade de Jericó, levantou os olhos e viu diante de si um homem em pé, que tinha uma espada desembainhada. Foi ter com ele e disse-lhe: tu és dos nossos ou dos inimigos? E ele respondeu: não, mas sou o príncipe do todo Senhor. Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14. Uma observação. No Antigo Testamento, os anjos são designados das mais diversas formas: príncipes, filhos de Deus, santos, anjos santos, sentidos vigilantes, espíritos, até mesmo o termo homem. O próprio Deus, a quem servem esses anjos e guerreiros, é apresentado como o Deus dos exércitos. O profeta Oséias, descrevendo a fidelidade de Jacó, registra em seu capítulo 12, versículo 4 a 5 do seu livro: e o Senhor dos exércitos, este Senhor, ficou sempre na sua memória. Amós profetiza a prevaricação de Israel em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Ouvi isto e declarai-o à casa de Jacó, diz o Senhor dos exércitos. E diante, pois sabe, casa de Israel, diz o Senhor dos exércitos, eu vou suscitar contra vós uma nação que vos oprimirá. Está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 13. Na visão do profeta Isaías, os serafins clamavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Isaías 6, versículos 2 a 3. A mesma expressão é utilizada nos Salmos de Davi. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa cidadela. É o Salmo 23, versículo 10. E o Salmo 45, versículo 8. O Senhor Deus dos Exércitos, após a desobediência dos nossos primeiros pais, pôs diante do paraíso de delícias querubins, brandindo uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. As hostes celestes combateram no céu uma grande batalha, Apocalipse 12, versículo 7, derrotando e expulsando Satanás e os anjos rebeldes. E na noite sublime do Natal, esses guerreiros celestes apareceram aos pastores
E subitamente apareceu um anjo numa multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2, versículo 8 a 14. Deus confia à milícia celeste a defesa daqueles que o amam. Segundo os intérpretes, um anjo exterminador matou em meio à noite todos os primogênitos do Egito, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 29. E ao serem os judeus perseguidos pelo exército do faraó, o anjo do Senhor, que ia diante deles, se interpôs entre os egípcios e o povo escolhido. Êxodo 14, 19. Quando Senaqueribe ameaçava o povo eleito, Deus enviou um de seus terríveis guerreiros angélicos. Naquela mesma noite saiu o anjo de Javé e exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. No quarto livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Às vezes os combatentes celestes se juntam aos combatentes terrestres para dar-lhes vitória, como se deu numa batalha decisiva de Judas Macabeu. Mas, no mais forte do combate, apareceram do céu aos inimigos 5 homens em cavalos adornados de freios de ouro, que serviam de guia aos judeus. 2 deles, tendo no meio de si Macabeu, cobrindo com suas armas, guardavam-no para que andasse sem risco da sua pessoa, e lançavam dardos e raios contra os inimigos, que iam caindo feridos de cegueira e cheios de turbação. Foram, pois, mortos 20.500 homens e 600 cavalos, segundo o livro de Macabeus, capítulo 10, versículos 28 a 32. O Senhor dos Exércitos envia igualmente seus guerreiros para livrar seus amigos das mãos dos ímpios. Como diz em Atos, capítulo 5, versículo 18 a 20. Deitaram os judeus as mãos sobre os apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas o anjo do Senhor, abrindo de noite as portas do cárcere e tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, pregai ao povo todas as palavras desta vida. E também nós temos em Atos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Herodes mandou também prender Pedro. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu de luz no aposento. E tocando ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias das suas mãos. E o anjo disse-lhe: toma a tua cinta e calça as tuas sandálias. E assim ele fez. E o anjo disse-lhe: põe sobre ti a tua capa e segue-me. E ele saindo seguia-o, e não sabia que era realidade o que por intervenção do anjo, mas julgava ter uma visão. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E saindo passaram uma rua, imediatamente o anjo afastou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor mandou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. O próprio Salvador, para deixar claro aos apóstolos que ele sofria a paixão, por espontânea vontade, disse a São Pedro que o queria defender por meio da espada, como está em Mateus 26, 53. Julgaste porventura que eu não possa rogar a meu Pai que ele não me porá imediatamente aqui 12 legiões de anjos? E assim, meus caros alunos, nós podemos também falar sobre a questão dos anjos, como anjos da guarda, guia protetores dos homens, mensageiros celestes. E eu quero aqui concluir esse estudo sobre os anjos. Essa parte toda está na nossa apostila de uma maneira assim, muito bem elaborada, bem sintetizada, e vamos continuar aprofundando. Na próxima aula, do 13º módulo, nós vamos entrar também na parte de angelologia, mas que é um tratado especial referente a este estudo, que é o tratado de demonologia. São os estudos sobre os demônios. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza
à vida eterna.